Irmãos, vamos abrir primeiramente no texto da palavra do Senhor, Isaías 63, 7 a 14. E logo em seguida nós vamos ler o texto do Catecismo, dia do Senhor 20. Então estaremos dando continuidade à exposição do Catecismo, domingo 20, mas antes vamos ler o livro de Isaías 63, 7 a 14. Está escrito assim: celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou o inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. Amém. Agora o dia do Senhor, o domingo do número 20. Dia do Senhor 20, ele só contém uma pergunta e resposta. Pergunta e resposta 53. Está escrito: o que você crê sobre o Espírito Santo? Resposta: primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que ele foi dado também a mim para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Amém. Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, nos últimos domingos, nós estamos revendo as doutrinas relacionadas com as obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que vocês ouviram nos domingos anteriores. E estávamos fazendo isso seguindo as palavras do credo apostólico. O catecismo, ele segue o credo apostólico, que são explicadas dentro do nosso catecismo. Sobre as obras de Cristo, já vimos as doutrinas da sua encarnação, do seu padecimento sob Pôncio Pilatos, da sua crucificação, da sua morte, do seu sepultamento e do significado espiritual do seu sofrimento intenso, quando ele, debaixo do juízo de Deus, naquilo que nós chamamos, desceu ao inferno. Então, o significado intenso do sofrimento que ele sofreu. Sofrimento que o credo denomina como uma descida ao inferno. Foi isso que nós ouvimos nos últimos sermões aqui neste lugar. Depois disso, vimos sobre as doutrinas da ressurreição e da ascensão de Cristo, para ser entronizado lá nos céus, a fim de reinar de lá até que venha o grande dia da sua segunda vinda. Todos estes atos, que nós chamamos de atos redentivos,
todos eles são importantes para a nossa salvação. Tudo que Jesus Cristo fez é importante para a nossa salvação. E eles são lembrados por nós de diversas formas. Esses atos da salvação são lembrados de diversas formas por nós. Lembramos durante as pregações expositivas, de modo geral. As pregações, como é feito aqui pela manhã, são tocados esses temas aí. Lembramos durante as pregações mais específicas que nós fazemos dentro do catecismo, esses grandes atos da salvação. E em algumas igrejas também lembramos desses atos na celebração do calendário cristão. Então, existem várias maneiras para lembrar dos atos da redenção. Hoje, com auxílio do nosso catecismo, ouviremos um sermão sobre a pessoa e as obras do Espírito Santo. De certa forma, podemos dizer que este assunto ele nos lembra daquele dia, o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, como vocês sabem, aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Então, falar sobre o Espírito Santo nos lembra do dia de Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Foi no dia de Pentecostes que ocorreu o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, conforme tinha sido anunciado pelo profeta Joel. O profeta Joel disse assim, Joel 2:28, ele disse: "E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões." Essa é a profecia que se cumpriu no dia de Pentecostes. Naquele dia, Jesus Cristo enviou sobre a sua igreja a promessa do Pai. Naquele dia, o Espírito Santo veio para ser o outro Consolador que estaria com a igreja, o outro Consolador, como ele mesmo disse, para capacitá-la a pregar o Evangelho até os confins da terra. É por essa razão que, logo depois de afirmar que o Espírito Santo é verdadeiro Deus, juntamente com o Pai e com o Filho, o nosso catecismo menciona as obras do Espírito Santo. Depois de falar que ele é um com o Pai e o Filho, ele menciona as obras do Espírito Santo. O catecismo diz assim: "Ele foi dado também a mim, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre." Portanto, meus irmãos, é imprescindível que nós tenhamos plena consciência de quem é o Espírito Santo e também das suas obras da salvação em nosso favor. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e é por meio dele que nós recebemos todos os benefícios advindos dos atos redentivos realizados pelo Filho de Deus. Sim, é verdade que o Pentecostes inaugurou uma nova etapa dentro da história da salvação. É verdade. Pois aconteceu algo muito importante. O Espírito Santo foi derramado com grande poder sobre a igreja de Cristo aqui na terra. Porém, isso não significa, e vocês sabem disso, não significa que o Espírito Santo estava distante do seu povo nos tempos do Antigo Testamento. Ele não estava distante do seu povo na época da Antiga Aliança. Uma prova disso é o texto bíblico que eu li para vocês nesta manhã, ou nesta tarde. É por isso que eu li para vocês Isaías 63, que mostra que o Espírito Santo ele não estava distante, não estava longe, não estava ausente da sua igreja na época do Antigo Testamento. Então, eu li para vocês Isaías 63, 7 a 14. Mas antes de falar do texto propriamente dito, eu quero falar um pouco sobre o seu contexto. Então, para entender a leitura bíblica desta tarde, devemos primeiramente pensar naquilo que Isaías vinha escrevendo antes em seu livro. Nos capítulos anteriores, se vocês observarem, aí o profeta Isaías trouxe mensagens de condenação contra o povo de Israel. Então, ele está trazendo mensagem de condenação contra a igreja. E ele mostrou a insatisfação divina diante dos pecados do seu povo. É isso que ele vem tratando em seu livro. E para punir a sua igreja contra esses pecados, o Senhor disse que enviaria outras nações para ferir a nação de Israel. Porém, o Senhor mostrou também que esses juízos não iriam durar para sempre. Esses julgamentos, juízos não iam ser para sempre. Deus não permitiria que as nações pagãs destruíssem completamente o seu povo. E foi por isso que, juntamente com as palavras de juízo,
junto com as palavras de juízo, você vê isso é um padrão nos profetas, palavras de juízo, junto com as palavras de juízo, o Senhor também deu palavras de salvação, juízo e salvação. Você vê isso nos profetas, juízo e salvação. É isso que nós encontramos, por exemplo, em Isaías 61. Observe. Nós lemos 63. No 61, eu vou ler só pequenas partes para você observar isso. Veja, palavras de salvação. No Isaías 61, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Vocês lembram disso, né? Tem a ver com Jesus Cristo. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então ele vai, se você ler, você vai ver que ele está falando palavras de salvação e restauração. No capítulo seguinte, o capítulo 62, ele reforçou ainda mais suas palavras de salvação ao declarar o seu amor pela cidade de Jerusalém. E ao declarar o amor por Jerusalém, é o amor para com a sua igreja. Então, 62, veja o amor dele declarado para com Jerusalém. Algumas poucas palavras. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Então está falando de Jerusalém, certo? E no 63, que é esse que eu li para vocês, os versículos iniciais do 63, Deus traz uma imagem agora de um guerreiro que vem voltando de uma grande batalha contra os inimigos de Israel. Este guerreiro é o próprio Senhor, aqui no texto. E ele vem de uma vitória contra os edomitas. Agora, ele vem com roupas festivas. Mas o interessante é que essas roupas festivas são roupas salpicadas de sangue. O sangue dos inimigos da sua igreja. Observe, 63, o início. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Aí ele diz: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. E aí ele vai falando sobre ele, né, com essas roupas festivas, mas também manchadas de sangue, aqui como manchadas de vinho de um lagar que alguém pisa. Então, depois dessas palavras de grande salvação aqui, o profeta Isaías faz uma extensa oração. Depois de falar de palavra de salvação, ele faz uma extensa oração ao Deus Todo-Poderoso. E é justamente o texto da leitura desta tarde, Isaías 63, 7 a 14, que faz parte dessa oração de intercessão pelo bem do povo de Deus. Então, agora sim, o texto que eu li para vocês. Isaías 63, 7 a 14. Isaías começa a sua oração intercessória, meus irmãos, dizendo inicialmente que ele iria celebrar as benignidades e os poderosos feitos que ele realizou em prol do seu povo. Observem que Isaías menciona 3 vezes a pessoa do Espírito Santo. Veja, a minha meta nesta tarde é pregar sobre a doutrina do Espírito Santo. Ele menciona 3 vezes aqui no Antigo Testamento a pessoa do Espírito Santo. Versículos 10, 11 e 14, ele fala do Espírito Santo. E ele faz isso para mostrar os grandes atos redentivos que trouxeram a redenção para os crentes da Antiga Aliança. Falando da salvação do povo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, Isaías disse que todo o agir de Deus para com Israel é fruto da sua bondade, é fruto da sua misericórdia, é fruto da sua benignidade sobre o povo da aliança. Ou seja, Deus nunca se esquece das suas promessas de salvação. Conforme ele anunciou por meio dos patriarcas Abraão, para os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, Deus castigou a sua igreja porque ele é um pai que castiga os seus filhos, ele disciplina os seus filhos, é verdade, para o bem deles mesmos.
É por isso que, por mais pesado que pareça o seu castigo, a sua disciplina, ainda assim esse ato é fruto da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da sua benignidade, dos seus castigos. Deus não se alegra com o sofrimento do seu povo durante o envio das suas punições. Na verdade, como disse Isaías nesse texto, o Senhor também se angustiou, ele se angustiou com isso, diante das angústias do seu povo. E por ele ter se lembrado do seu amor para com Israel, mesmo castigando-os, foi ele que enviou o seu anjo, a fim de proteger a sua igreja dos exércitos de Faraó. Ele enviou o seu anjo para proteger a sua igreja. Lembramos desse fato quando lemos o texto de Êxodo 14, 19 a 20, vemos isso, enviando o seu anjo para proteger a igreja lá, que estava sendo perseguida pelo Faraó. Alguns podem até pensar que o anjo de Deus era apenas um dos inúmeros anjos. Quando diz que ele enviou um anjo lá, a gente pode pensar, é um anjo que Deus enviou. Dos diversos anjos que há lá nos céus, ele enviou um deles. Podemos pensar nisso. Porém, esse anjo de Deus parece ser aquele mesmo anjo do Senhor que apareceu para os antigos patriarcas. Aquele anjo especial que as pessoas até se curvavam e adoravam aquele anjo. Então parece esse anjo, o anjo do Senhor, que apareceu para os antigos patriarcas. Se isso for verdade, então podemos dizer que o Deus Todo-Poderoso, assim como acreditavam os antigos, e muitos também acreditam, Deus enviou esse anjo, e esse anjo é o seu Filho unigênito, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para que ele estivesse previamente com a sua igreja antes da sua futura encarnação. Assim acreditavam os antigos, e também muitos creem também nisso. Então ele antecipadamente envia o seu Filho, o anjo do Senhor, já cuidando da sua igreja, acompanhando a sua igreja. É por essa razão que os editores das nossas Bíblias, em português, pode observar, quando ele fala desse anjo aí, ele coloca com letra maiúscula, anjo com um A maiúsculo, porque ele não é um anjo como os outros anjos qualquer, é o anjo da aliança, é o anjo do Senhor que estava com a sua igreja. Em seguida, nesse texto aí que eu li para vocês, nas declarações introdutórias da sua oração de intercessão, Isaías começa a falar de coisas relacionadas com o Espírito Santo. Ele falou do seu amor para com aquela igreja, para a sua igreja, falou do anjo do Senhor, e agora ele começa a falar do Espírito Santo. No versículo 10, ele disse que o povo de Israel entristeceu o Espírito Santo com a rebeldia deles. E é por esse motivo que o Espírito Santo pelejou contra eles. Ora, irmãos, a obra de libertação da igreja, desde os tempos do Antigo Testamento, é uma obra da Santíssima Trindade. Foi por causa disso, ao murmurarem contra o Senhor, o povo de Israel estava reclamando, não somente do Pai e do Filho. Quando eles estavam reclamando lá no deserto, eles não estavam reclamando somente do Pai e do Filho, eles também estavam reclamando do Espírito Santo. Nos versículos 11 a 13, encontramos o profeta Isaías mencionando algo que alguns piedosos dentro do povo de Israel tinham dito durante o tempo da proclamação de Isaías. Eles disseram assim, versículos 11 a 13, então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse, onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno, aquele que os guiou pelos abismos como um cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Esses poucos piedosos, como alguns intérpretes dizem, queriam ter de volta aqueles velhos dias de glória. Eles estavam assim, onde está aqueles dias de glória? Onde está o Senhor que mostrou seus atos poderosos, feitos para a salvação do seu povo? Como poderia acontecer isso, uma vez que nos tempos de Isaías, a nação de Israel estava em grande pecado? Como acontecer isso? Como manifestar a Deus seus atos gloriosos, quando a nação de Israel estava em pecado, na época de Isaías? Contudo, o que eu quero destacar aqui é que esses israelitas realmente reconheceram, que o Espírito Santo, sim, estava com o seu povo, o Espírito Santo, o anjo da aliança, Jesus Cristo, o Pai e agora o Espírito Santo.
ele foi dado a Moisés e também ao antigo Israel, não como nos tempos da nova aliança, é claro, mas ainda assim ele estava presente no meio do seu povo, E no versículo 14, temos outra vez uma referência ao Espírito Santo, onde ele agora aparece com o nome Espírito de Deus. Desta vez, Isaías mostra que foi por meio do Espírito Santo que Deus concedeu descanso para o seu povo na Terra Santa. Isaías termina essa parte da sua oração intercessória afirmando que foi desta maneira que Deus guiou o seu povo. Ou seja, foi pelo agir não somente do anjo da aliança, do anjo do Senhor, mas também pelo agir do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Portanto, irmãos, antes mesmo da chegada de Pentecostes, dia de Pentecostes, nova aliança, o Espírito Santo agiu de modo poderoso para o bem da Igreja de Cristo que existe desde os tempos antigos. Agora eu quero falar algumas coisas a respeito sobre o Espírito Santo, eu quero falar um pouco sobre o significado do seu nome. Observem, ele é chamado de Espírito Santo. E façamos isso pensando no nome divino. Note que o nome da terceira pessoa da Santíssima Trindade é Espírito Santo. Pense primeiramente na palavra Espírito. É interessante observar que tanto em hebraico, quando você estuda hebraico e também em grego também, a palavra Espírito também pode ser traduzida pela palavra vento. O hebraico e o grego, Espírito também pode ser vento. Ou seja, quando essa palavra aparece nas línguas originais da Bíblia, para se referir a Deus, ela é traduzida como Espírito. Então o tradutor coloca lá Espírito, porque ele sabe que está falando de Deus. Mas essa mesma palavra, quando então aparece com um E maiúsculo. Porém, quando essa mesma palavra aqui, tanto no grego como no hebraico, é usada para se referir ao fenômeno do ar em movimento, o tradutor coloca vento, por exemplo. Então ele tem essa opção de acordo com o contexto. Vento ou espírito. Agora, uma coisa interessante é pensar no fato de que o próprio vento, ele é um fenômeno físico que pode ser usado para descrever de modo figurado, olha o que eu estou dizendo, para você não interpretar errado, de modo figurado, descrever muitas coisas relacionadas com o agir do Espírito Santo. Então, assim como o vento, que está presente em todos os lugares, assim também devemos pensar também no Espírito Santo presente em todos os lugares da sua criação. Ele é, portanto, onipresente, porque ele é Deus, é onipresente. Então pensemos nessa figura do vento em todos os lugares e devemos também pensar no Espírito Santo também onipresente em todos os lugares da criação. E assim como o vento sopra onde quer, e nós ouvimos a sua voz, como disse Jesus Cristo, também o Espírito Santo sopra na vida de alguém que ele quer. Do mesmo jeito que o vento sopra nas montanhas, ele toca as montanhas que ele quer, o Espírito Santo também toca nas pessoas que ele quer. Jesus falou sobre isso no Evangelho de João, fazendo-as nascer de novo. Então, ainda fazendo uso dessa figura de linguagem, assim como o vento deslocando o ar, o mesmo vento que entra nos pulmões das pessoas, dando vida aos homens, oxigênio, do mesmo jeito o Espírito Santo penetra em nossas vidas e nos faz nascer de novo. Assim como o vento move coisas, soprando folhas, impulsionando barcos à vela, assim também o Espírito Santo move as nossas vidas, a ponto de dizermos que nós estamos andando no Espírito. Assim como o vento é invisível, mas podemos sentir a sua presença, também, fazendo uso da mesma figura, o Espírito Santo também é invisível também. E podemos encontrar outras comparações, mas até aqui é o suficiente. Contudo, devemos lembrar, meus irmãos, que o Espírito Santo não é uma criação, uma criatura, tal como é o vento. O Espírito Santo não é simplesmente uma força. Ele não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia que Deus criou. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é exatamente igual ao Pai e ao Filho. Ou seja, ele é uma pessoa divina. E por ser uma pessoa divina,
nós vimos nas Sagradas Escrituras que o Espírito Santo executa aquelas coisas que são próprias de alguém que possui personalidade, porque ele é uma pessoa divina. Ele fala, ele sonda os corações e mentes, ele testifica com o nosso espírito, ele revela, ele se entristece. Portanto, o Espírito Santo é sim uma pessoa. Ele também é Deus. É por essa razão em especial, por ele ser Deus, que ele não é um espírito qualquer. Pelo contrário, ele é um espírito que é essencialmente santo, ou seja, ele é o Espírito Santo. Agora pense na palavra santo aqui do Espírito. O Espírito de Deus é santo. Isso quer dizer que ele é separado de todas as demais criaturas, de todos os demais homens, assim como Deus é separado de todos nós, pois ele é divino. Significa que ele é puro, pois não tem pecado, não possui nenhum defeito moral, nele não há trevas. Também significa que ele é pleno de todos os atributos divinos. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho também têm o Espírito, assim como o Pai e o Filho. Portanto, irmãos, o próprio nome dado à terceira pessoa da Santíssima Trindade já mostra inequivocamente que ele é Deus e que ele tem operado muitas coisas para o bem da igreja do Senhor. E sobre essas obras é que eu quero falar um pouco mais. As obras do Espírito Santo. Com relação às obras do Espírito Santo, para a nossa salvação, nós devemos olhar para o que ele tem feito desde a eternidade e também desde o início dos tempos. Quando me refiro à eternidade, eu faço isso pensando naquilo que alguns chamam de conselho eterno. Antes da fundação do mundo, alguns chamam como conselho eterno. O que houve entre as pessoas da Santíssima Trindade no planejamento da criação do mundo, como a Trindade pensou na criação do mundo. Como a Trindade elaborou as suas determinações, seus decretos referentes à nossa salvação. Então foi a partir desse conselho eterno e dos decretos estabelecidos pela Santíssima Trindade que o Espírito Santo vem atuando neste mundo desde o início. Considerem o seguinte, foi o Espírito Santo quem colocou ordem, desde o início, foi ele quem colocou ordem e propósito dentro da criação. Pois em Gênesis 1, de 1 a 12, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, o Espírito Santo também estava na obra da criação, um mundo que começou a ganhar forma e propósito depois que o Espírito Santo de Deus começou a pairar sobre as águas. Considere também que é o Espírito Santo que dá vida a todos os seres humanos. Ele estava na criação, mas também ele dá vida a todos os seres humanos. E é óbvio que é ele quem sustenta a vida desses homens, a vida do seu povo. Neste momento, observe que o que está escrito no Salmo 104, versículo 29 a 30, diz assim: se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, com letra maiúscula, né? E eles são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, mesmo que os ímpios desprezem a Deus, mesmo que eles façam pouco caso do Espírito de Deus, Deus ainda assim eles não podem evitar o fato, melhor dizendo, de que eles estão vivos, os ímpios estão vivos agora, respirando, por causa do agir do Espírito Santo na vida deles. Mesmo que eles desprezem o Espírito, é o Espírito que dá vida a eles. E também assim é conosco, pois comemos, bebemos, respiramos e fazemos muitas outras coisas, porque nós somos sustentados pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo também, meus irmãos, que construiu um templo para Deus. Eu falei que ele estava na obra da criação, já disse para vocês que ele sustenta a vida dos homens, mas também foi ele que construiu um templo para Deus. Lembre-se que foi o Espírito Santo que capacitou a Bezalel e a Oliabe. Lembra de Bezalel e Oliabe, aqueles artífices que construíram as peças do tabernáculo? Você vê isso em Êxodo 31. Ele estava lá capacitando aqueles homens para construir como ele queria, um templo para o Senhor. Lembre-se que foi o Espírito Santo que preparou o maior de todos os templos de Deus aqui na terra, o maior templo na terra, ou seja, a natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo.
pois Cristo foi gerado pelo poder do Espírito Santo. E ele mesmo disse, vocês viram na leitura, que ele falava do seu corpo como sendo o templo do Senhor. Igualmente, devemos recordar também que é o Espírito Santo quem nos fez templo vivo para adorarmos a Deus. Nós estamos aqui juntos, sentados, formando um edifício espiritual. Vocês são a igreja porque vocês são como pequenas pedras desse edifício. Cada um de vocês tem o Espírito Santo, então vocês juntos estão formando um edifício espiritual em que o Espírito está aqui habitando entre nós. Então ele está formando um templo para adorar, de adoração ao próprio Deus. Também o Espírito Santo nos deu a sua palavra. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, 10 a 12, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Observe que nesse texto aqui, escrito por Pedro, o apóstolo Pedro, ele menciona a pessoa do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é um outro modo de falar que os apóstolos usavam para se referir ao Espírito de Deus. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Portanto, foi o Espírito Santo que revelou as verdades que foram ouvidas. Foi o Espírito Santo que revelou aquelas verdades que foram ouvidas pelo povo da antiga aliança, e nós também hoje. Foram aquelas verdades que foram anunciadas, reveladas pelo Espírito e que foram escritas pelos profetas. E também foi por meio do Espírito Santo que essas mesmas verdades chegaram até nós, pela pregação do Evangelho e pelos escritos completos das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, é o Espírito Santo que concede dons aos homens. Ele fez isso de diversas formas no Antigo Testamento, dando certas habilidades específicas para a realização de algumas tarefas especiais, tais como aqueles que construíram o tabernáculo, como eu falei, mas também concedeu força sobre-humana, como Sansão recebeu. E na época do Novo Testamento nós temos aqueles dons do Espírito Santo mencionados nas cartas apostólicas, que foram dadas para o bem e edificação da igreja de Cristo aqui na terra. Esses dons da nova aliança que nós temos, vocês têm, são tanto capacitações pessoais, como também, não somente as capacitações pessoais que vocês têm, mas também aqueles oficiais que têm sido dados para o cuidado das ovelhas de Cristo. Os oficiais também são dons do Espírito Santo para nós. É o Espírito Santo, meus irmãos, que aplica as obras da salvação nos filhos de Deus. É o Espírito Santo que produz o novo nascimento. Então, se alguém aqui nasce de novo, e pessoas nascem de novo, isso é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera fé no coração de vocês. É o Espírito Santo que implanta dentro de vocês o fruto do Espírito. Se alguém olha para vocês, e se alguém conhece vocês lá fora, e vê que você é diferente, que você manifesta os frutos, aquilo que é listado no Novo Testamento, é porque o Espírito Santo colocou isso em você. Então, ele produz o novo nascimento, ele gera o dom da fé em vocês, ele implanta dentro de vocês o fruto do Espírito. É Ele que faz vocês andarem no Espírito. É o Espírito que torna vocês templos vivos para o Deus vivo. É Ele que batiza vocês no corpo de Cristo. É Ele que consola vocês nos momentos difíceis. É Ele que intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que instrui vocês na verdade. Quando o pastor prega aqui, e que vocês entendem, são edificados, é Ele que está fazendo isso em vocês. Ele que instrui vocês pela sua palavra, Ele deu a sua palavra e Ele está atuando em vocês, a palavra e o Espírito em vocês, é Ele que faz isso. Ele que promove a união. Se vocês são admirados porque vocês se amam, se as pessoas veem lá fora que vocês se amam e são unidos, é o Espírito Santo que faz em vocês. Não é obra de vocês. Não é porque vocês são espertos, porque alguém teve uma boa ideia de fazer um evento, ou porque vocês gostam de sentar
ou jogar bola juntos, né? Tomar um café juntos. Não é isso. É o Espírito Santo que produz em vocês. Ele que promove a união e a comunhão entre vocês. É Ele que faz vocês serem testemunhas de Cristo aqui nesta cidade. É Ele que mortifica em vocês o velho homem, que faz morrer o velho homem e faz que o novo homem possa começar a crescer em você. É Ele. É Ele que sela vocês como propriedade de Deus. Vocês são propriedades de Deus. Quando houver o resgate final, no último dia, vocês estarão lá, diante do Senhor, sem medo, porque vocês estão selados com o Espírito Santo. É Ele que faz isso. Ele que vai também levantar vocês no último dia. Ele levantou vocês agora na nova vida. E quando o Senhor vier e quando os túmulos se abrirem, é Ele também que vai levantar vocês. É Ele também que estará guiando a todos nós nessa semana, vocês, nas suas tarefas, quando vocês estiverem em casa, sozinhos, com dificuldades, vocês vão orar. Ele está lá ao seu lado, porque Ele é o Consolador. É Ele também que estará conosco na mesa do concílio. É a minha expectativa, né? Nós temos, os irmãos sabem do nosso concílio e sabem que nós temos assuntos importantes a serem tratados e que às vezes nós fazemos preparativos, nos planejamos o que vamos dizer, não é? O que vamos escrever, como vai ser o que eu vou dizer. Mas é Ele que vai soprar nessa semana. Ele vai soprar naquela mesa. Ele vai guiar os nossos corações. É Ele, porque nós pertencemos a Ele. Então, meus irmãos, louvemos ao Senhor por isso, pela dádiva que nós temos do Espírito Santo habitando em nossas vidas. Que essa verdade traga segurança para vocês e consolo para vocês, pois temos a plena certeza de que somos o povo de Deus e que nós temos a vida eterna. Temos essa certeza, uma vez que nós temos Cristo como nosso Salvador e que temos o Espírito Santo como nosso guia até aquele dia em que nós viveremos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. Amém.